Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia que joga hoje pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense Bahia. Bahia e Atlético Paranaense, jogo de volta. Primeiro jogo os caras venceram de 2-1 de virada e hoje o Bahia vai em busca de um feito que não tem muito tempo que aconteceu não. O ano passado o Bahia venceu esse mesmo Atlético Paranaense, não esse mesmo Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense por 2-0 dentro de seu território, dentro de sua residência. Em um novo momento, em um outro momento, né, Rasta? Em um outro momento, os dois estavam jogando na Série A, mas agora é a Copa do Brasil, onde o Bahia não vive um bom momento diferente do time adversário. Apesar do time adversário ter perdido a sua invencibilidade, passou aí 14 jogos sem perder, mas de repente tomou 2 cocos do Goiás no final de semana e perdeu sua invencibilidade e agora vai ter que remar tudo de novo. Espero que consiga somar aí 2 derrotas seguidas nesse momento, porém não é a prioridade do tricolor. E que bom que a maioria dos torcedores estão pensando assim, pelo menos a maioria que eu vi nas redes sociais se mostrando muito tranquilo em relação a esse jogo. Eu ouvi uma frase muito interessante que eu acho que define exatamente o que é o jogo de hoje. Stress free. Stress free. Não vamos nos estressar nesse jogo. Por quê? Porque se o Bahia passar, ótimo, perfeito, tá lindo, maravilhoso, 3.900.000 reais na conta, estaremos mais uma vez entre os 8 primeiros times do Brasil. Mas se perder, se não se classificar, porque basta um empate para o Bahia não se classificar, ou mesmo que o Bahia vença por 1-0, mas perca nos pênaltis, não vai se classificar, o que é que vai acontecer? Stress free. O foco é a Série B, o Bahia não vem bem na Série B e jogar o jogo contra o Guarani capenga vai ser complicado. E eu, já pensando nisso, acho que o Whindersson deveria usar esse jogo como um laboratório para testar aquela galera que não tem jogado muito, um esquema diferente, jogadores em posições diferentes, para tentar ver se dá certo. Porque se der certo contra o Atlético Paranaense, com certeza vai dar certo contra o Guarani, pelo menos na teoria, porque na prática a gente sabe que cada jogo é um jogo e tudo pode acontecer, inclusive nada. Naquele jogo que deu certo, no jogo seguinte nada dá certo, mesmo utilizando a mesma estratégia, o mesmo esquema, as mesmas pessoas, tudo dá errado. Inacreditável, mas é por isso que o futebol é maravilhoso, porque não podemos contar com o ovo no fiofó da galinha. Mas e para esse jogo, o que é que você levaria para campo, Rasta? Eu tentaria mudar tudo que eu pudesse mudar, não para deixar um time frágil, não para deixar um time que vai entrar em campo apostando na mega sena da virada. Não é isso, não é isso. Tem que ser um time que consiga manter, no mínimo, uma capacidade de jogar futebol, consiga manter uma bola no pé, consiga ter algum tipo de qualidade. Não é pegar 11 caras, toma aí, entra aí, vamos ver o que é que vai dar, não. Tem que ser inteligente, mas sem se preocupar com o resultado final, porque eu acho que o resultado final vai ser reflexo do que o Bahia apresentar durante os 90 minutos, principalmente os 45 minutos. O Bahia conseguiu jogar contra o Atlético Paranaense, contra esse mesmo Atlético Paranaense no jogo de ida, no jogo da Fonte Nova. O Bahia conseguiu abrir um placar jogando muito bem, que a gente considera que foi um jogo ok. Apesar do resultado não ser o que a gente queria, apesar de a gente ter abrido o placar, a gente conseguiu ter 2 falhas bizarras, bizonhas, principalmente a do Luiz Henrique, e acabou perdendo o jogo por um detalhe, por detalhes que a gente já sabe que quando tem que acontecer, acontece pro lado do Bahia. Quando tem que o time errar e o outro aproveitar, é o Bahia que erra. Quando o outro erra, o Bahia nem sempre aproveita, porque os nossos caras da frente não são competentes com os chutes na direção do gol. Vai mudar isso hoje? Espero que mude, mas eu utilizaria algumas peças que eu nunca utilizei. Por exemplo, eu utilizaria ao invés do Danilo Fernandes, eu utilizaria o César. Primeiro que se for para uma disputa de pênalti, uma possível disputa de pênalti, a gente sabe que o Danilo Fernandes já não é um cara bom de pênalti. Na última disputa que nós tivemos dessa mesma Copa do Brasil contra o Azures, ele pulou para o mesmo lado todas as cobranças. Para o mesmo lado todas as cobranças, e graças à trave a gente conseguiu aí ser classificado para a próxima fase, para esta fase agora. Então, de cara eu já mudaria o goleiro, já para testar o César em uma possível disputa de pênalti e também para entender como é que o César está. Não mudaria a zaga, porque a zaga eu acho que não vai
complicar tanto para o jogo contra o Guarani. E aí o Bahia não tem mesmo o Didi, porque já jogou pela Copa do Brasil, então eu deixaria essa dupla de zaga mesmo. Os alas, eu colocaria o André porque eu acho que o Bahia não deveria usar o André como titular. Eu prefiro, mesmo com toda a deficiência que o Borel está tendo, eu vejo o Borel como titular. Então eu utilizaria o André para manter ele tendo minutagem, manter ele crescendo e de repente ele vir a brigar de fato com o Borel, porque nesse momento eu vejo o Borel um pouco acima do André. Acho que para o Campeonato Brasileiro o Borel continua sendo a opção menos pior, porque nós não temos ainda uma opção. No lateral esquerda, para mim, tanto faz, Matheus Bahia, Djalma. O Bahia ou o Djalma, para mim, tá ok. Não tenho preferência em nenhum dos dois. Como o Matheus Bahia está sendo utilizado pelo Campeonato Brasileiro, eu utilizaria até o Djalma na Copa do Brasil, porque descansaria o Matheus Bahia ou utilizaria apenas meio tempo o Matheus Bahia e depois mudava para o Djalma para também preservar o Matheus Bahia para o jogo contra o Guarani, que já é no sábado. E no meio do campo a gente também não tem muitas opções não. A gente meio que está sem opções também para tentar fazer um time alternativo. Porque se a gente for olhar, temos o Rezende machucado, o Emerson Santos que não pode jogar, porque já jogou no Copa do Brasil. Então no meio do campo eu utilizaria o Gregory e o Miqueias, mais o Patrick, ou até deixaria o Mugni mais o Miqueias, de repente eu colocaria também o Gregory, mas acredito que o Patrick seja o suficiente, e na frente não dá para você mudar, porque também não temos o Rildo, não teremos o Rildo nesse jogo, porque já jogou na Copa do Brasil, então eu utilizaria o Raí, que eu acho que também não é o cara que vai resolver as questões de gol do Bahia, mas botaria ele também para ver se ele consegue resolver de alguma forma. E o Rodallega. Por que eu botaria o Rodallega? Porque o Rodallega, para mim, não precisa jogar no próximo jogo contra o Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Para mim, o Rodallega no próximo jogo já entraria no banco, então já gastaria o Rodallega neste jogo contra a equipe do Atlético Paranaense e vamos ver o que é que ele é capaz de fazer nesse jogo. No ano passado, no jogo que o Bahia venceu por 2-0, teve o gol do Raí, foi a estreia, foi o primeiro gol do Raí com a camisa do Bahia, foi exatamente contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se o Raí consegue fazer um golzinho hoje e o senhor Rodallega voltar a fazer gols de qualquer jeito, porque essa fase também do Rodallega ainda não voltou, mas o Wenderson Moreira assumiu o Bahia e vai dar continuidade neste jogo da Copa do Brasil, onde teremos uma arbitragem cearense e um VAR carioca. O Marcelo de Lima Henrique do Ceará é o soprador de apito e o visualizador de replay é o Nunes de Sá, que vai ficar na cabine do VAR Rasta. Vamos ver o que é que o Bahia é capaz de fazer num jogo desse. Eu costumo dizer que o Bahia é um time Robin Hood. É um time Robin Hood. A gente já viu como é que o Bahia se comporta com os times que estão lá embaixo na rabeira do Campeonato Brasileiro Série B, e quando joga contra uma equipe um pouco mais forte, a gente já viu que joga totalmente diferente. Então eu espero que o espírito Robin Hood do Bahia seja restaurado mais uma vez, entre em campo mais uma vez e a gente consiga vencer o Atlético Paranaense e tomar esses 3,9 milhões, que vai ajudar muito o tricolor. Mas se for para atrapalhar o Campeonato Brasileiro Série B, eu prefiro dispensar esse dinheiro agora, porém com os pés no chão, sem se prejudicar para o jogo de sábado contra o Guarani. É isso aí, Rasta. Bora Bahia, bora Barrutos, Grosso fui!